igreja. Eu vou convidar o Carlos Alberto para que faça o estudo da noite para todos nós. Seja bem-vindo, Beto. Boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva. Que a nossa noite seja pródiga de aprendizado, mas também de fortalecimento dos nossos laços fraternos, e que o nosso convívio com os Espíritos nos ofereça aqueles recursos também terapêuticos de que tanto necessitamos. Nós gostaríamos de abraçar a todos os nossos web amigos que nos acompanham através da Rede Amigo Espírita, YouTube, Facebook, também pelo site da RAI e da feac.org.br, aos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió, uma boa noite para todos. Bom, gente, o nosso tema de hoje é de extrema importância. Nós vamos iniciar o tópico que trata da relação entre os espíritos no além-túmulo, que está inserido na parte 2ª do capítulo 6º do Livro dos Espíritos. Então, hoje nós vamos trabalhar a questão 291 e vamos tentar chegar aqui na 293. Vamos lá. Pergunta 291. Além da simpatia geral, Denise, leia para nós. Questão 291. Além da simpatia geral, resultante da semelhança, os espíritos se consagram recíprocas afeições particulares? Resposta: sim, como entre os homens. Quando, porém, o corpo está ausente, o laço que une os espíritos é mais forte, porque então esse laço já não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Pois bem. Denise, comenta o texto para nós. A questão aqui foi bem clara, assim, que do laço que une os espíritos, que é um laço forte, mas ele correlaciona aqui a questão das uniões movidas pelas paixões, que no caso é uma relação que ocorre entre os homens. Pois bem, então o texto vem dizer que todos nós possuímos afeições. Essas afeições na Terra, elas se propagam, elas se estendem no mundo espiritual. Isso é muito importante e consolador para nós, por várias razões. Primeiro, que quando, por um motivo da desencarnação, nós nos distanciamos daqueles seres que amamos, que temos afinidades, posteriormente nós iremos nos reencontrar. Embora há de se considerar que pelo fato que o indivíduo desencarnou, não significa que há uma ruptura total do entrelaçamento. Porque nós nos interagimos também com os espíritos, embora isso não fique muito claro para nós no dia a dia. Está correto? Está de acordo? Nós, por exemplo, podemos encontrar com eles quando estamos em desdobramento. O corpo físico dorme, descansa, e o nosso espírito entra na relação com o mundo maior. Certo? Então, esse processo também é realidade para com aqueles que estão no mundo espiritual. Nós trabalhamos aqui nas semanas anteriores, por exemplo, na questão 290, senhor Marco, retorna para mim na questão 290, está aí no PowerPoint do lado.
Eu vou ler essa questão. Por favor, Denise. Eu não, você. Me ajude. Hoje eu estou com um problema na garganta. Questão 290. Os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Resposta. Depende de sua elevação e do caminho que seguem para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não poderão ficar juntos. É possível que se vejam algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Pois bem, então a gente observa que nessa questão trabalhada semana passada, que ela abre o painel para de hoje, a definir o quê? Por exemplo, que no mundo espiritual essas relações elas prosseguem. Até aqui ficou claro. Mas não necessariamente como era aqui. Um exemplo, marido e mulher, quando desencarnam, não necessariamente vão ter aquela relação tão próxima quanto aqui na Terra, porque eles podem assumir outras tarefas. Viu, Gino? Eu acho que você empolgou. Mas então, não estou dizendo que o Gino está se preparando para desencarnar, não. É um outro assunto. Porque senão você vai levar alguém à desencarnação. Pois bem, então, pode pôr lá atrás no 22. Então, para continuar, nós precisamos de entender que no mundo espiritual existe uma organização. E essa organização ela vai se estabelecer pela condição espiritual que ocupamos, no sentido íntimo de elevação, conhecimento, grau de elevação moral, certo? Como também de tarefa. E em função disso, nós vamos assumir tarefas. Porque vocês não pensem que vocês vão desencarnar, vão ficar lá deitado na rede com um anjo banano, né? Com uvazinha, na mordomia, não. Nós vamos entrar num processo de ajuste, adaptação a uma nova realidade e continuaremos a nos desenvolvermos. Pois bem, então nós vamos como que entrar numa relação diferente. Então, o sentimento que nós temos uns para com os outros, sejam almas, corações afins, ou nem tanto, quando nós estivermos lá, nós também encontraremos outros que já se encontravam ou que estavam nos aguardando. Então, se nós temos um núcleo de relação aí de X pessoas, não é? Lá, quando chegarmos no mundo espiritual, a dinâmica será outra. Por certo, teremos muito mais oportunidades de convívio. O que é importante a gente considerar é o seguinte, que no mundo espiritual, nós nos reuniremos por afinidade e por trabalho, por metas. Então, aqui na Terra, nem sempre nós estamos juntos com pessoas afins. Podemos estar com aqueles que estão vibrando em faixas até da retaguarda. Você está em busca de um progresso e espíritos vibrando em faixas ainda bastante, vamos dizer assim, complicadas. Lá no mundo espiritual, o ideal é estabelecido, nos reuniremos em torno do ideal. Olha que legal. Nós não nos reuniremos em torno de pessoas. Esse é o diferencial. Viu, Geno? Aqui, muitas vezes, a gente se reúne em torno de pessoas. A família, por exemplo, essa representatividade importantíssima, por sinal. Agora, lá não estaremos vinculados a pessoas, mas a projetos que, por certo, nos concederão oportunidade de elevação. Ficou claro aí? Agora, podemos, em torno de um trabalho, naquele ideal, estarmos também, coincidentemente, vamos dizer assim, embora coincidência não exista, mas nós podemos estar juntos com almas que amamos, porque estas estarão ingressas, abraçando também essa mesma causa. Ficou claro aí, gente? Como que é legal?
Então, nós precisamos, nesse momento, aqui na Terra, à luz do Espiritismo, fazer algumas considerações, que não tem um fundo moralista, mas tem uma fundamentação moral importante. O que eu quero dizer? O Espiritismo ele não opera de uma forma moralística, definindo a moral para o outro. Porque o Espiritismo é uma doutrina é uma teoria moral da liberdade, com responsabilidade, é lógico. Mas a lei desenvolvida é em nós, por nós e para nós. Então eu não estabeleço regra para o outro, no sentido evolutivo. Ficou claro? Então eu não saio para o mundo para dizer o que o outro deva fazer. Porque isso é moralismo. Ficou claro? Agora nós estudamos uma moral que é para nós importante. Quando eu descubro que ela é valorosa, eu abraço a causa de uma forma livre, de uma maneira espontânea. Porque a liberdade ela se caracteriza pela liberdade e pela espontaneidade. Isso é importante. O significado da palavra liberdade do dicionário, vocês vão achar aí nesses territórios de observação. Portanto, a família no contexto atual, ou no contexto humano, não é nem atual, no contexto humano, a história da humanidade, ela se arrima em torno da família. Então nós precisamos da família. Como eu disse, nem sempre a família é composta por almas que são plenamente afins. Mas se estamos juntos, é porque existe um propósito, certo? Que nos dá uma ideia do que eu acabei de falar do mundo espiritual, em que as pessoas se reúnem em torno de um ideal, de um propósito. Ficou claro? Então a família aqui na Terra, nós nos reunimos porque nós combinamos. Nós escrevemos um projeto do lado de lá e desceu, vamos dizer assim, né, Denise? Pode falar que desceu? Porque o povo fala que o mundo espiritual está no alto. Então, alto, baixo, isso é relativo. São dimensões, é diferente. Vibracionais, energéticas, enfim. Mas vamos dizer assim, nós viemos para a Terra, reencarnamos com um propósito, certo? Que envolve o progresso de todos que estão reunidos em torno desta causa. Só que, quando chegamos aqui, tem momentos que, como isso não fica muito claro, por causa do nosso nível evolutivo, nós nos sentimos naquela condição de sermos obrigados, como se fosse algo que viesse de fora para dentro, para nos constranger. Aí, por mais que você queira fugir, você estará sempre dentro daquele contexto. Ficou claro? Porque nós ainda estamos amarrados dentro de um plano de muita ignorância. Com o Espiritismo, o que você descobre, seu Márcio? Que a sua família é fundamental. Aí, por mais que tenha muitos convites para você pular fora do barco, com o Espiritismo você fala assim, esse aqui é irmão desse, deixa eu ficar aqui porque eu vou brincar, ruim com, pior sem. Já ouviu falar essa história? Só que aqui na Terra a grande maioria fica assim, tá ruim demais, eu vou, aí ele vai. Ou seja, desvincula do núcleo de irradiação, de compromisso, etc. Chega lá na frente achando que vai solucionar, encalacra, enfia o pé nos buracos, pior. Por quê? É meio complicado falar nisso. Eu prometi que hoje eu ia ser light, leve. Mas eu só vou dar uma apertadinha no parafuso, combinado? Porque o que a gente vê por aí, na prática, é exatamente isso. Só que quando você fala do assunto é complicado, porque isso envolve uma complexidade. Está lá o indivíduo casado, no meio do caminho, cansou, né? Quer viver outras coisas, é livre. O mundo hoje tudo pode, e pode mesmo. E quanto mais passar o tempo, mais vai poder, em função de tantas informações. Aí ele acha que, ou ela acha que, chega lá na frente,
vai ver que o painel não era tão límpido assim como se imaginava. Aí costuma isso ser danoso. Só para deixá-los tranquilos. Existem situações que, na verdade, são apenas interrupção. Não está dando conta, está complicado, interrompe. Porque não tem casos que não dá outra solução mesmo, não. O negócio já está partindo para as vias de fato, já está complicando, enfim, então vai. Mas saiba que o relógio do tempo, ele passa. E se a gente perde a oportunidade, a ela nós vamos voltar. E Emmanuel afirma que costumamos voltar para enfrentar uma dificuldade maior do que aquela que até então se apresentava. Certo? Todos somos livres, graças a Deus. Podemos fazer o que a nossa consciência indica, olha que legal. E também podemos fazer o que a nossa consciência diz assim, vai com cuidado. O que importa é o seguinte: semeadura livre, colheita obrigatória. E desta a gente não consegue, e graças a Deus não podemos nos furtar. Denise, leia a questão 292, porque hoje nós estamos muito felizes, leve. Vamos lá. Questão 292. Os espíritos guardam ódio entre si? Ai, meu Deus, espera aí, calma. Você prestou atenção direito na pergunta? Você repete ela para mim? Não, né? Então repete, porque ele está falando que prestou, mas não prestou, não. Vamos embora. Os espíritos guardam ódio entre si? Espíritos guardam ódio entre si? Nós guardamos ódios entre nós? Guardamos ou não guardamos? Ah, agora vocês falaram. Agora vocês desceram do muro. Hein? Guardamos? Não é bom não, mas guardamos, né? É ser humano. Aí eu posso avaliar sob 2 pontos de vista, né? Ser humano, somos limitados. Ou então assim, ser humano, porque eu não estou afim de me libertar disso, eu quero guardar. Aí a gente dá uma justificativa, mas nós guardamos. No mundo espiritual muda? Isso muda? Aqui na Terra pode mudar essa condição humana de guardar ódio? Pode. No mundo espiritual pode mudar também? Pode. Então tá bom. Andamos, ficamos no mesmo lugar, não é isso? Então tá bom, beleza. Lê a resposta, Denise. Resposta: só entre os espíritos impuros há ódio. Para. Comenta para nós essa frase. Daqui a pouco, vocês sabem que no Brasil todos iremos nos aposentar um dia. Basta ter trabalhado. Todo mundo vai aposentar na hora certa, viu? Então, chegar-se-á o tempo que eu vou ter que me aposentar. Aqui, ó, aonde que eu estou investindo? Leia a frase para o pessoal e comente. Então, só entre os espíritos impuros há ódio. Como várias respostas foram dadas aqui, temos muito que melhorar. Estamos encarnados para trabalhar muitas questões, inclusive moral. Então, ainda temos esses sentimentos, mas vamos progredir. Então tá, muito bem. Então significa que só entre os espíritos impuros há ódio. Bom, na verdade, aqui é uma resposta didática muito vigorosa, muito objetiva. Eu não quero entrar muito no mérito, não, porque senão isso pode dar pano para manga. Mas na verdade é o seguinte: todos nós somos puros. Não existe espírito impuro. Isso aqui é uma força de expressão. Nós adquirimos imperfeições no grau de pureza que nós nos encontramos. Porque Deus não vai criar nada para ser impuro. Então, o espírito, desde as faixas anteriores até o nível máximo, ele é puro. A alusão aqui é no seu sentido de um grau de entendimento e de vivência que está muito além do que a gente pode imaginar quando se fala em pureza. Certo?
O espírito que atingiu esse grau de espírito puro, ele já não traz consigo nem egoísmo e nem orgulho. Tudo isso já está gerenciado por ele. E ele vive num nível, ele vibra numa faixa tão extraordinária de amor que se confunde com a misericórdia. Com a misericórdia, com a bondade, com a fraternidade. Enfim. Enquanto há resquícios, enquanto estamos lidando com o orgulho e com o egoísmo, estaremos, portanto, lidando com imperfeições que foram adquiridas. O que eu quero dizer? Imagina uma criança quando nasce. Ela, em tese, é um espírito puro, né? A chapa está branca. Ela vai começar a registrar as fotografias ali a partir do momento que ela se desenvolve. É o que acontece com o espírito ao longo do tempo. Então, quando você foi criado, você não foi criado com o egoísmo dentro de você. O egoísmo vem sendo alimentado como a se confundir num primeiro momento até com o próprio instinto de conservação. Você se sente constrangido, isso vai se repetindo, daqui a pouco você cria uma carapaça e não admite nada que não seja pensar em si mesmo. Essa é uma cadência dentro de um plano do egoísmo, certo? Então, entre os espíritos em faixas superiores não há ódio. Porque o ódio, na verdade, ele está muito vinculado a essas questões das paixões. Por que você vai sentir ódio de alguém? Vamos pensar. Porque o seu orgulho foi ferido? Que alguém gritou com você, fez isso ou fez aquilo com você? Pois bem, aí você começa a alimentar rancor, você começa a alimentar sentimentos complicados e daqui a pouco se estabelece um painel de uma aversão, de um ódio complicado. Então existe as antipatias. Então, antipatia, animosidades, elas são, na verdade, alimentadas pela sua maneira de ver as coisas. Certinho? As simpatias, na verdade, são sentimentos de atração que foram sendo aprimorados dentro de planos assim de uma relação de entendimento, de respeito e etc. Chega num ponto que os espíritos são afins sem precisar de discutir muita coisa. Caminham na mesma direção, debatem os assuntos de uma forma muito nobre, há respeito, há colaboração. Tudo isso vai alimentando sentimentos. Então, por exemplo, existe um sentimento de simpatia na nossa trajetória espiritual, que quando a gente está aqui na Terra, a gente não tem ele muito claro, mas ele é real e muito efetivo. É a relação sua com o seu mentor espiritual, que na igreja eles chamam de anjo guardião. Aqui, no espiritismo, não tem anjo, não. Costuma ter uns fiotes, né? Querem até ser anjo, mas é tudo fiote. Asa quebrada. Não existe anjo. A ideia do amor operar em ação. Espírito gosta de você, cuida de você. Ele é espírito perfeito? Não. Pode estar num grau assim, um pouco acima do seu, mas muitas vezes ainda muito terra a terra. Mas ele te inspira, ele te salva de problemas que você não tem nem notícia, né? Ele conversa com você a vida inteira. Quando você está muito rebelde, ele se afasta. Se afasta no sentido de, o que eu posso fazer? Ele não quer, então vai. Agora, ele não vai te abandonar, ele vai com você. Quando a gente desencarna, ele é o primeiro que vai estar nos recebendo no mundo espiritual. Costuma nos ajudar no processo da desencarnação. Olha que legal.
São almas que já reencarnaram junto conosco muitas existências. Então chega num grau tão legal de interação que se tornam benfeitores espirituais. Porque não basta o espírito falar assim, não, deixa eu cuidar dele, eu vou ser mentor espiritual lá na próxima encarnação dele. Não, não é assim. O espírito tem que chegar num determinado grau, num estágio em que ele realmente vai ser um bom educador e que não vai se fragilizar com poucas coisas. Ele vai ser aquele soldado que vai te acompanhar em todas as batalhas, certo? Pois bem, isso caracteriza a afinidade, um amor profundo entre os seres, certo? Aqui na Terra nós temos algumas almas que nós temos convicção que são almas muito afins. Não temos? Aquele espírito que você fala assim, para aquele ali, como é bom estar perto. É amigo, é companheiro, nunca virou as costas. Sabe? Todos nós temos, seja o pai, a mãe, o filho, independente da posição, a esposa. É tão bonito, é tão legal ver um casal afim, né? Aí até para brincar com as palavras, né? A fim de progredir junto, ombreiam as grandes tarefas juntos, sol a sol, não é? Há um grau de compreensão assim que sensibiliza quem observa. É muito bom isso. Como também é muito complexo quando essas ligações são interrompidas por um motivo externo, né? Que independe da vontade deles, porque eles nasceram para estar juntos mesmo. Em alguns casos, quando um desencarna, o outro desencarna pouco tempo depois. Né? Tamanha interação. Pois bem, então não podemos considerar esse vínculo estabelecido apenas uma vida. Não é possível. Então nós vamos compreender algumas coisas importantes. Que toda relação que temos, que são relações desafiadoras, essas relações caracterizam, portanto, um estágio que estamos passando por ele, não é? De construção. Então você não atinge o topo sem percorrer os degraus, não é? A cada etapa da ascensão. Não é possível isso. Nós vamos entrando numa relação muito importante que envolve a descoberta dos nossos próprios limites e das possibilidades de ganhar, de crescer. Certo? Quando não investimos, ou quando nos envolvemos apenas no interesse pessoal, ao invés de eu alimentar, eu posso, vamos dizer assim, desabilitar. Eu posso criar dificuldades para uma relação. Eu posso adulterar um projeto. Eu posso, como é que eu digo? Me divorciar de uma causa. Não estou falando de divorciar de pessoas. Eu estou falando dos projetos. Ou seja, Denise, pega na minha mão. Obrigado. Ela tem uma mão macia. Nós somos amigos. À medida que vamos convivendo, na amizade, em qualquer relação, se estabelece o quê? Nossa, soprar aqui não fazia nem parte do meu arsenal de palavras. A gente deposita um voto de confiança. Você não está se relacionando? Olha, eu vou confiar em você. Isso é um voto de confiança. Aí, eu começo a estreitar laços. Aí, por algum motivo, a Denise passa a não ter mais interesse nessa relação, né, de amizade ou de convivência, porque o amigo não necessariamente você tem que conviver com ele. Tá de acordo?
Quantos amigos que nós temos que tem anos que a gente não está junto? Mas se encontrar, fechou o circuito de novo. Muito bem lembrado. Eu repito um adágio que eu aprendi um ensinamento que eu aprendi com uma tia minha desencarnada, em que ela falava que amigo é das horas ruins. Eu não esqueço disso. Eu era pequeno, ela falava, e eu repito isso a vida inteira. Amigo não é aquele das horas boas, que dá tapinha nas costas. Certo? O amigo, embora o amigo verdadeiro, ele está nas horas boas também. Eu não estou dizendo nesse sentido. Mas é porque nas horas boas é muito fácil você ter muitos que estão juntos. Né? Na hora que você está podendo, né? Você está com faz-me rir, podendo pagar, podendo, não é? Podendo frequentar, participar do grupo social, porque esse grupo faz escolhas, né? Vão ter uma vida, enfim. Enquanto você dá conta, ótimo. Começou a faltar o faz-me rir, aguarde, meu amigo, porque o processo é seletivo. Se o convívio ele é pautado nas questões materiais, assim será. Você vai estar fora. É diferente quando uma relação se estabelece por valores morais, enfim, filosóficos, que isso independe se você tem ou não tem, se você pode ou não pode. Aí a gente percebe o que vem a ser valorização. Valorizar pessoas, e não o que você representa, o que você faz. Certo? Então, o assunto é complexo. Eu estou entrando numa senda aqui que eu não posso ficar nela muito tempo, não. Mas a gente precisa de pensar um pouquinho para a gente chegar numa conclusão sobre o que realmente vem a ser inimizade. Porque a inimizade, ela na verdade já diz que foi uma amizade que deixou de ser amizade. Se torna uma inimizade. Ou seja, inimigo só é aquele que foi amigo. Amigo, repito, entre aspas. Eu gosto muito de usar na linguagem, no nosso dicionário, duas palavras bem distintas: colega e amigo. Colega nós temos para todo gosto. Amigos são poucos. Então eu prefiro, quando uso a palavra amigo, eu gosto de usar essa palavra bem ajustada. Porque para mim ela tem um poder. Né? Nas expressões culturais, a linguagem atual se brinca muito. Não é amiga, não é amigo. Não se fala assim? Costuma ser uma maneira até carinhosa de tratar a pessoa, de tentar pôr uma proximidade. Mas ela é utilizada muitas vezes de uma forma extremamente superficial. Certo? É igual o namorado que fala eu te amo. Eu aposto que vocês já falaram um dia eu te amo. Até para conquistar. Aí quando a gente era jovem, eu falei assim: não, você não pode falar eu te amo. Porque amor é muito mais amplo. Estou lembrando meus tempos de adolescente, já para você ver, e olha, ó, que tempo. Fala com ela que você gosta dela. Hein? Porque quando você fala eu te amo, o negócio pegou. Porque o eu te amo aí, em tese, você vai entrar nas linhas, ou eu tenho certeza, né? Eu já estou vinculado. Não. Eu não estou discutindo romantismo. Porque o amor aqui para nós, ele passa muito pelas linhas de um projeto, de um compromisso, né? Certeza jamais. Certeza não. Porque eu acho que numa relação a única certeza que existe é que existem incertezas. Porque você está relacionando com o ser humano. E se você não se conhece, como é que você vai dizer que conhece o outro? Ficou claro? Então, o que o outro vai fazer é uma incógnita. Você convive com o indivíduo há 40 anos. Você não pode garantir o comportamento dele daqui a... Deixa eu jogar para frente, né? Porque senão não posso preocupar o povo aí. Daqui a alguns anos você não pode dizer como é que será. Ok?
Voltando, o que nos importa aqui é o mundo espiritual. E vocês têm percebido nessa parte do Livro dos Espíritos que a gente fala do mundo espiritual muitas vezes construindo esse mundo espiritual a partir do nosso mundo daqui. O que deve ou pode frustrar algumas pessoas que acompanham. Poxa, eu fui lá no estudo porque eu queria que ele falasse como é que funciona a relação no mundo espiritual. Porque o tema até suscita isso. Qual que é o tema hoje, Denise? Relação entre os espíritos no além-túmulo. No além-túmulo. Pois bem. Então pode ser frustrante. Mas eu tenho, por obrigação, construir um raciocínio para dar um sentido para o processo. Então, quando eu estou aqui com vocês, falando sobre as relações entre nós, família, amizade, social, etc., eu estou tentando estabelecer aqui uma meta de convidá-los para olhar para depois do túmulo. Porque depois do túmulo será a extensão do que está acontecendo agora, antes do túmulo. Certinho? Ficou claro? Pois bem, então nós podemos aqui avaliar o que pode acontecer quando eu não valorizo um compromisso. Quando eu não mensuro a responsabilidade de uma relação. Quando eu penso apenas em mim mesmo e toca a vida, como dizia o Boechat, né? Toca o barco. Vamos tocar o barco. E seja o que Deus quiser. Gente, é complexo, porque se você convive, existe a sua realidade e a realidade do outro. E se existe um compromisso, um compromisso mútuo, de colaboração, de amparo, de caminhada, em busca de um propósito, isso é muito sério. Não pode ser tratado de uma forma em que, se não me atende, eu simplesmente troco. Lembra que eu falei do colega? Lá na escolinha. Tem uma lá que está brigando com a outra aluna. Ah, mas ela é isso, ela é aquilo. Pois bem, eu estou tentando, eu escuto muito isso dos jovens. Eu estou tentando, mas é complicado, a pessoa não quer. Olha, se você já fez o que você pode, né? Você já tentou de tudo e não deu certo, meu amigo, perna para quem tem. Um colega. Qual que é o seu? Os jovens da mocidade falam, mas e o compromisso espiritual? Eu falei, cara, tu não sabe o que é compromisso espiritual. Vou te botar dentro de uma família, aí você vai ver o que é compromisso espiritual. Por enquanto, você só está bebericando aí alguns sucos que vendem na pastelaria. Certo? Lá na escola, você tentou ter um convívio. Olha, não deu. Muda de projeto. Você precisa de ter uma segurança para frequentar a escola. É muito agradável você estar com pessoas que te estimulam. Se é na escola, é para estimular o estudo. Certo? Eu não estou estendendo a relação da escola para fora da escola. Porque senão, aí eu começo a inverter os processos. O que naturalmente é comum de acontecer e também uma incidência grande de decepções. Porque você convive com pessoas que, na verdade, você está apenas reencontrando com elas ou encontrando pela primeira vez, mas não existe um projeto de estarem juntos. Se não existe esse compromisso e os ideais são diferentes, é muito natural que você incorra no risco de sofrer muitos problemas nessas relações. Ficou claro? Por isso é que quando estamos flutuando na sociedade, principalmente descobrindo como jovens, ou nos trabalhos, nas profissões, etc., a gente vai conviver com muita gente, nós vamos passar por muita gente que não tem absolutamente nada a ver com a gente. Só que em meio a isso nós vamos encontrar pessoas afins. Meu santo bate com dela. Como eu gosto de fulana. Olha, no meio daquela empresa, graças a Deus que salvou uma que presta. Não, peraí. Não é bem assim.
Na verdade, todos lá são espíritos que estão se desenvolvendo, etc, etc. Só que você tem afinidade com um. Olha que legal. Se você não tem com os outros, não significa que eles não prestam, que são espíritos inferiores, numa linguagem assim bem doutrinária, né? Ou espírito superior. Para com isso. Vamos combinar. Agora, nesse tumulto aí, entre aspas, muito bem organizado, porque tem até crachá, né? Tem um recurso humano, tem treinamento, cada um no seu setor, costuma também eu encontrar com uns que, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Aí você vê claramente que existe ódio. Aí falam também aí, né? Meu santo não bateu com o dele. Coitado dos benfeitores espirituais. Eles não têm nada a ver com esse babado. Por que existe ódio gratuito? Abre essa porta para mim. Por quê? Manda desligar ali para mim, Soninho. Por que existe ódio gratuito? Nós vamos entender que não é gratuito. Da mesma maneira. Por mais que você carregue água na peneira, não vai ter valor. Agora, são inimigos que estão se reencontrando? Pode ser que a tendência seja bem forte nesse sentido. Por que o indivíduo te persegue? Por que ele tem inveja? Por que ele tem despeito? Por que essa necessidade de tripudiar se você nunca fez nada? Isso quando a gente realmente não fez, né? Porque também costumamos a fazer, aprontar e se achar sempre a vítima, né? O pobre coitado. Mas na verdade você tem culpa no cartório também. Mas eu estou dizendo aqui sobre afinidade, simpatia ou antipatia e o não existir afinidade. Ficou claro? Então são ódios, animosidade, que pode existir dentro da família, no trabalho, na casa espírita, seja onde for que tiver ser humano, nós vamos encontrar estas questões. Faz parte do nosso aprendizado. Portanto, agora a gente encaixa no contexto do além-túmulo. Quando desencarnamos, nós não vamos encontrar com os amigos, mas também nós podemos encontrar com os adversários, porque eles também vão ressuscitar o terceiro dia no bom sentido, certo? Agora, existem alguns encontros que não são muito agradáveis. Por exemplo, quando o indivíduo comete atos complexos que envolvem constrangimento, dor, complicações. Do mesmo jeito que o indivíduo pode se tornar inimigo aqui, ele pode se tornar um inimigo do lado de lá. O encarnado ficou e ele se foi. Então ele será um inimigo. E o inimigo nem sempre consegue atingir diretamente. Em alguns casos consegue, dependendo da complexidade do que foi feito, da fragilidade que o encarnado se encontra, moralmente falando. Mas existem casos que isso vai ser resolvido muito tempo depois, porque existe o inimigo, não necessariamente ele está vinculado como um algoz a uma vítima. Ele pode estar transitoriamente envolvido em outro projeto. Mas existem como pode estabelecer um vínculo aí muito forte, não é? De necessidade de cobrança, de ódio, que se estabelece nesse painel as obsessões. Por que alguém fica doente mentalmente, espiritualmente? Não é? Espiritualmente pode ser em função de um espírito que está agindo como um obsessor, o chamado obsessor, que é um termo que eu compreendo e não utilizo, muito raramente utilizo.
obsessor, o obsediado, eu acho uma palavra muito forte. Porque, na verdade, eu prefiro tratar como irmãos em desequilíbrio. Então, se ele está no mundo espiritual desequilibrado, ele pode agir para tentar ou para prejudicar o encarnado. Essa história ela pode irromper um processo a partir de uma desencarnação. Alguém matou o outro. É muito comum, mais do que comum, o assassinado, não é? Aquele que perdeu a vida em função do assassino, não é? Do ato, ele imediatamente estabelece os padrões de cobrança, em função do desequilíbrio que essa desencarnação pode levar ao indivíduo. Certo? Então, aquele que comete o ato, em tese foi o algoz, aí depois, em tese, ele vai se tornar vítima. Porque aquele que foi vítima se sente no direito de se tornar o algoz. Ficou claro? Acontecem casos complicados que para nós é muito difícil de tratar. Muito difícil de tratar. Mas a gente pode refletir. Porque existem vários tipos de assassinato. Várias maneiras. O ato é o mesmo. Mas pode ter requinte, pode ter detalhamentos aqui que escapam e que não vem ao caso a gente entrar nele. Mas o tirar a oportunidade é grave. É muito grave. Então pode ser assassinado tanto um velho, quanto um jovem, uma criança, como até um feto. Até um feto. Então, quando se discute na atualidade a questão do aborto, nós, espíritas, dialogamos sobre esse assunto com uma propriedade, com um conhecimento que está para além do que se pode se discutir aí fora. Então o religioso fala assim, isso é pecado. O que é materialista fala assim, isso é fundamentalismo, isso é ideologia, isso aí é um dogma. Você pode encontrar vários termos para ajustar de acordo com o seu interesse, se você é religioso ou não. Se você é uma pessoa da ciência ou não. Nós, espíritas, sabemos que o aborto, ele é um crime contra a vida. Por quê? Porque existe um projeto reencarnatório. Se um ser está ali em processo de desenvolvimento, porque a vida começa na concepção. A vida, o espírito não reencarna ou encarna, para quem não acredita, quando nasce. Não. É na concepção. Aliás, não precisa nem falar isso mais, né? Você vai ver os exames de ultrassom, aí você já vê até as carinhas dos nenéns. Você já sabe como é que vai vir o baby. Já identifica até o formato do pé. Então quer dizer, está lá ele mexendo. Ele está ali. Ele está ali, vibrando. E ele, inclusive, nós falamos aqui terça-feira, quando a Cláudia fez o estudo sobre os direitos humanos, hoje a legislação já garante o direito à vida a um feto que está em desenvolvimento. Fora disso, fora desta prova legítima que um espírito está vinculado ali indefeso, qualquer conversa não é fundamentada na lógica, e sim no interesse pessoal. Fiz-me claro? Costuma este espírito, não é regra, que está reencarnando e que vai passar por isso, ele se torna aquele que vai assediar a mãe. E esse assédio pode se estender por muito tempo. Se este espírito
não compreende a gravidade também dele pagar com a própria moeda, com a mesma espada. Fiz-me claro? Então o assunto não agrada em alguns momentos, mas ele precisa de ser debatido. Fala, Denise. Eu quero agradecer a audiência dos nossos amigos do chat. Existem alguns comentários acerca disso que você acabou de falar, que nesse processo não existe vítima, que ambos necessitam de renovação e de transformação. E o Daniel Rosa de Assis de Goiânia fez um comentário dizendo que estão no nosso encalço, esses que estão no nosso encalço estão junto de nós, são os nossos maiores instrutores, ou seja, estamos o tempo todo aprendendo uns com os outros. Sem dúvida, porque dentro de qualquer processo de perseguição, existe o projeto, a oportunidade de aprender, não é mesmo? Então, só para concluir esse ponto, porque ele é importante para a gente voltar a essas questões que envolvem as inimizades e as dissensões do mundo espiritual. E a maioria delas tem como uma solução importantíssima um recurso usado pelos espíritos superiores, que ajudam no mecanismo evolutivo daqueles que vêm para a Terra para reencarnar. Ajustar as inimizades propondo novas relações, novas oportunidades. Então é muito comum os inimigos voltarem, já que eu falei dos bebês, costuma 2 inimigos reencarnar. Na roça a gente fala assim, na mesma baciada. Não é baciada não, Casaberto. Baciada é lá do mercado. É na mesma barrigada. Costuma vir os 2 inimigos gêmeos. Não necessariamente os gêmeos são inimigos. Eu particularmente conheço 2 irmãos que são assim, amigos em carne. Se amam de paixão. Um vive num lado do planeta, o outro vive do outra ponta. Qualquer probleminha emocional é suficiente para assim, vou ligar para ele. Pô, ainda bem que você ligou. É assim. Qualquer resfriado lá de cá capta, né? São amigos. Amigos, são almas afins. Mas é necessário a gente entender esse assunto com calma, com prudência e sem generalizar. Que não vão sair daqui que eu falei e é isso que está acontecendo lá. Não. Cuidado. Eu prefiro usar aqueles esqueminhas lá da novela. Qualquer parecência é mera coincidência, não é isso? Parecência não, né, Dora? É semelhança, Dora. Está no campo semântico. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu filtro da língua portuguesa chegou. Se eu escorregar, você me chama. Então, dentro dos planos semânticos, a família é uma benção. Quanto maior, melhor. O problema é que quanto mais o tempo passa, mais elas encolhem. Não é? Como afirma o Chico Xavier dizia, que o pessoal falava sobre controle de natalidade. Aí o Chico dizia, mas não tem problema não, deixa eles controlar. A fila do Bezerra desbasta fácil. Eu estava trabalhando lá na comunidade, servindo sopa para aquele povão lá. A fila do Bezerra aqui. Eles não podem reencarnar lá no palácio, eles reencarnam aqui no nosso meio. Não é? Aí vem aquelas barrigadas de 6, 7, e o povo está assim... Como? Olha o controle de natalidade. Olha isso, olha aquilo. E a fila do mundo espiritual está desbastando. É a fila do Bezerra. Seu filho, seu irmão, seu pai, sua mãe, seu primo, seu cunhado, sua sogra, seu genro, sua nora. São espíritos que estamos reencontrando. Observem como isso é importante a gente estudar, gente. Sabe, o Espiritismo, ele tem que dialogar com a gente.
Ele tem que dialogar com o povo. Primeiro que o espiritismo não é a verdade final. Nenhum espírita, olha o que eu vou dizer, tem autoridade para dizer que é isso ou aquilo. Nós somos espíritos estudiosos. Nós somos pesquisadores. E na pesquisa você encontra respostas e deve estar sempre pronto para rever esse resultado amanhã. Em filosofia, a única certeza é que você não sabe nada. Na ciência, lendo Marcelo Gleisi, o físico, o astrofísico brasileiro, uma das grandes autoridades, ele diz que na ciência a única certeza que existe é a incerteza. A teoria que é defendida hoje, amanhã ela vai ceder para outra. Não foi assim que aconteceu nas grandes descobertas? Vem lá com Aristóteles, chega lá no Kepler, depois chega no Newton, ou do Newton no Kepler, passou pelo Galileu, chegou no Einstein, aí vai caminhando, a gente vai debatendo os assuntos. É fomentar, é desenvolver conhecimento. O Espiritismo é isso. O Espiritismo traz Jesus para nós e coloca ele sentado com a gente. Então Jesus, que era aquele, eu costumo dizer respeitosamente, sabe aquele astro galáctico, o líder das estrelas, o mais famoso dos famosos, é Jesus. Ele é o espírito mais evoluído. Olha como é que muda. Ele é o mestre por excelência. Então ele é educador. Olha como é que muda. Ele não é essa galáxia, essa coisa toda que a gente quer fazer, esse mito. Não, ele é um espírito que já caminhou. E muito. E o grande lance dessa caminhada é que ela nos ajuda a desenvolver razão e sentimento. E no caso do sentimento de Jesus é amor pleno. Então por isso é que ele vem à Terra, dá a vida, e a gente até hoje não entende por quê. Eu escutei de uma pessoa, há pouco tempo atrás, que no ápice do desequilíbrio a pessoa disse assim: a maior mentira que existe é Jesus Cristo. Ele foi inventado pelos religiosos para dominar. Aí eu olhei para ele e falei, ele me disse, o que você acha? Eu falei assim, olha, te respeito, como falou Voltaire, defendo a sua condição de expressar até a morte, embora não concorde com a sua ideia. Mas dentro do panorama que você está vendo, pode ser que você esteja certo. Porque, na verdade, você está dominado pela sua ignorância. E Jesus representa o contraponto. Só que é uma proposta diferente, porque ela não chega para você e diz que tu está errado. Ela se posiciona de uma forma lúcida, equilibrada, nobre, amorosa, digna e paciente. Porque todos que negaram Jesus reconsideraram isso depois, na história. Reencarnaram para falar dele. Eduardo, nós que somos pretensos divulgadores do Espiritismo, se nós falamos, o Eduardo usa muito o Senhor Cristo. Se nós falamos do Senhor Cristo, é porque antes nós banalizamos esse Cristo. E hoje nós estamos tentando compreender a autoridade, por isso que a gente chama ele de Senhor. Entendeu? Porque aqueles que vibram com Jesus não estão mais aqui. Então nós estamos reencarnados é porque nós precisamos de entender. Porque senão não tem sentido a reencarnação. Para que você vai vir ao mundo para enfrentar tantos desafios? Você tem que matar um leão, né?
Agora está chegando a época do leão, fazer o imposto de renda, hein? Por que você tem que domar o leão o ano todo? Domar o leão, só vai devagar, depois você tem que prestar conta, viu? Por que você tem que enfrentar esse desafio lá na sua família? Por quê? À toa? Por acaso você nasceu aqui em Belo Horizonte, aqui na região do São Gabriel? Não, querido. Vamos combinar. Não, foi isso não. Nós precisamos. Porque aqueles que nós menoscabamos, que nós desprezamos, que nós desviamos, um dia a gente entendeu que nós fizemos alguma coisa. E ao se deparar com uma verdade, que é a consciência que diz, a consciência desperta. Aí, qual que é a reação diante de um fato, a não ser o da vergonha, quando não foi feliz? Imagine você uma mãe, que lá na frente você descobre que você foi o exemplo número 10 para que a sua filha se desviasse do caminho. Aqui você não percebeu isso. Porque aqui você só pensou em você. O você e sua filha aqui é força da linguagem, da expressão. Tá bom? Aí você chega no mundo espiritual e fala assim, poxa, a minha filha é cópia-cola. Ela seguiu exatamente tudo que eu ensinei para ela. Olha onde que ela chegou. Aqui na Terra você não viu isso. Você sempre pensou que estava fazendo o melhor. Mas você terceirizou a educação, você fez um monte de coisa. Acho tão interessante, eu vejo cenas na sociedade, pais relegando os filhos a terceiros ou deixando eles entregues à própria sorte para ir curtir a vida. Eu convivo com pessoas assim. Aí eu fico assim, meu Deus, eu faço prece. Aonde que vai dar isso? A tendência é que não dê num bom lugar, eu estou falando a curto prazo, certinho? Então eu falei da mãe, eu estou falando do pai, eu estou falando do filho, eu estou falando de quando a gente percebe que pensou em si, apenas em si mesmo, e foi exemplo e contribuiu para que pessoas entrassem no buraco. Aí, ao se deparar com isso, a máscara cai. O simbolismo de Adão e Eva no paraíso representa essa situação. A consciência, quando abre, a gente se vê nu, desvestido e envergonhado. É a expressão usada por Moisés no Antigo Testamento. Aí nós naturalmente nos sentimos desvinculados daquela condição que era muito boa até então. Aí somos nós mesmos que, envergonhados, criamos, por vibração, por identidade, por energia que a gente manipula, vínculos a um outro procedimento. Aí o sentimento é como se você fosse expulso do paraíso. Lembra o que eu falei quando a gente abandona aquele fulcro da responsabilidade? Eu escutei isso essa semana, um companheiro dizendo assim, puxa vida, e eu sei que eu fui o responsável por tudo que está acontecendo comigo. É complexo uma pessoa reconhecer e a gente, parceiro, amigo, escutar. Embora, graças a Deus, ele está percebendo que a melhor coisa do mundo é quando a verdade vem brota de nós mesmos. É muito melhor você descobrir do que alguém te contar. Eu estou falando de coisas nossas, das questões pessoais. Não estou falando do que o outro está fazendo, porque a conversa aqui não é sobre o outro. Aliás, com Jesus, sempre a conversa tem a ver em colocar um espelho e a gente fica olhando para esse espelho, porque esse espelho está refletindo o que a gente precisa de fazer.
tempo todo. Quantas pessoas chegam para mim, para nós, aqui na casa de Kardec, depois de anos de frequência, chegam para mim e falam assim: poxa, por que eu não encontrei esse espiritismo há mais tempo? Por quê? A minha vida teria sido outra. Eu fiquei muitas vezes acreditando em promessas. Promessas que, na verdade, não me auxiliavam no despertamento. Então, o Espiritismo não vai te prometer nada. O Espiritismo não é uma fonte de milagres. Eu bato muito nessa tecla, sem nenhuma intenção de matar a fé de quem quer que seja. Porque o pior ato que alguém pode cometer na vida é tirar a fé do semelhante. Se ele está lá na fé dele, apoia. Porque uma pessoa sem fé é um barco à deriva no oceano de águas revoltas. Mas o Espiritismo pode nos dar uma chave que nenhuma outra proposta é tão gigante igual a do Espiritismo. É uma chave que você vai abrir a porta do autoconhecimento. Você vai começar a investir, você vai começar a entender quem você é e qual que é o real sentido do estar aqui, sendo pai, filho, irmão, cônjuge, etc. Porque lá no mundo espiritual, se nós temos inimizade, se existem dissensões, todas elas foram cultivadas por nós mesmos e elas vão conosco. Se seremos recebidos pelos aqueles entes que amamos, aqueles corações que, puxa vida, estão lá no mundo espiritual ou estão aqui agora, ou na sua casa, você que está no chat. Tem espírito aí da sua mãe que está do seu lado. Você está achando que ela está morta, viu? E eu estou falando especificamente com uma amiga que sabe que eu estou conversando com ela. Sua mãe não está morta, não. Ela está mais viva do que antes. Está te esperando. Ela está aguardando que você saia desse casulo, dessa bolha. Que grande parte da sociedade nós estamos escolhendo para viver. Aquela bolha. Abre um computador e acha que já é suficiente. Está na bolha. Cuidado com querer viver no mundo virtual. O mundo virtual faz parte, a tecnologia a gente tem que aprender a usar. Eu estou aqui com o mundo virtual aqui na minha mão. Se eu precisar, eu aperto o botão aqui. Até agora não necessitei. E não obrigatoriamente eu vou ter que usar. Aliás, eu esforço para usar quando é necessário. O tempo todo, porque senão você fica escravo. Você levanta de manhã para ir ao banheiro, vai com o celular junto. Ora bolas. Tem hora que tem que ir mesmo, né? O tempo está apertado. Você está resolvendo alguns problemas lá no banheiro, junto com outros problemas que tem que fazer mesmo. Baixei, fiquei chulo. Não, eu estou sendo prático. Eu estou falando sobre escravidão. Todo recurso, se não for bem utilizado, ele pode te escravizar. E não é ele que quer, é você que propõe, é você que escolhe. Então saia dessa bolha. Não pense você que basta filosofar, porque a internet é ótima para filosofar. Aí você vai ler, você vai acessar e fica lá elaborando. Ontem uma companheira me ligou, uma médium, num bom sentido, estava num surto, viajando pela Europa. Aí eu estou vendo ela narrando, Daqui a pouco eu vi que ela estava no passado de uma vivência dela e achando que ela teria que viver isso agora. Aí eu deixei ela passear, passeou, daqui a pouco ela falou assim: pois é, isso não é seu futuro, não. Isso é seu passado. Como assim? O seu presente é aqui, você tem uma gama de responsabilidade. Vai para a Europa para você ver que buraco que tu vai entrar, deixando para trás processos que foram assumidos. Porque quando você foge, você está engavetando o processo, uma hora dessa ele volta. E volta com mais volume, não é, Eduardo? O processo tem lá 1000 páginas, ele volta com 150.000 daqui a pouco. Você tá rindo?
Dois seres que foram inimigos na terra guardam ressentimento um do outro no mundo dos espíritos? Resposta 293. Não. Compreenderão que o seu ódio era estúpido e que o motivo era pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto não se tenham purificado. Voltou à questão anterior. Se foi unicamente o interesse material que os separou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo antipatia entre eles e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, podem rever-se com prazer. Kardec comenta assim: semelhante a dois escolares que, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se malquerer. Eu encontrei com um colega meu de escola, eu tinha uns 14, 15 anos. Aí eu briguei com ele na porta da escola. Relembrei meus tempos antigos. Eu e ele. Brigando igual dois garotinhos, né? Igual não, nós éramos dois garotinhos. Foi engraçado. Foi a única vez que eu briguei na escola de verdade. Uma briga mesmo. Briga de menino, chute na canela, porque hoje eles matam, né? Na minha época, um cuspia no outro, beliscava, dava soco, eu chegava todo arranhado em casa, mas tudo resolvido. Esse indivíduo se tornou meu maior amigo na escola, depois dessa briga. Porque o diretor me colocou junto com ele, nós dois, com a ponta do nariz. Com a ponta do nariz. Nós ficamos meia hora com a ponta do nariz pregada assim no quadro. Quadro verde, não esqueça disso. O verde ficou na minha retina. E com a mão dada, eu e ele. Aí depois de meia hora o diretor disse: agora vocês vão ficar olhando um para o outro. Colocou um palmo de distância assim entre nós. E eu fiquei olhando para aquela cara lavada dele. No final tá nós dois rindo. No início eu quase bati ele de novo na frente do diretor. Depois estava nós dois rindo. Se tornou um maior amigo meu, e eu dele. A gente só andava junto. Nós descobrimos, em função do que o diretor fez, porque se fizer isso hoje, o diretor está preso. Né, Dora? O que é danos morais? O que é infração ao Código do Menor? Um monte de coisa aí que vocês discutem isso, porque eu sou do mundo antigo. Eu sou muito atrasado. Então eu tenho que tomar cuidado, porque, né, a Dora está aqui olhando para mim e mandar eu ficar quieto. Porque qualquer coisa que se fala é ação na justiça. E está aí, os meninos tudo sem rumo. Ninguém está fazendo apologia à violência. Mas existe um processo de educação que define disciplinas, que existe propostas. Criança tem que receber encargos de acordo com a possibilidade dela, da idade dela, jamais trabalho forçado. Mas o que o diretor fez foi uma tarefa. Ele nos deu uma tarefa. Aprender a olhar para o outro com respeito. Se foi um método ultrapassado, antiquado, ótimo que tenham métodos melhores, mas para mim foi o número 1000, e para o meu amigo lá também. Nós descobrimos que a gente estava brigando por pouca coisa. Sabe por que nós brigamos? Não vou contar. Mas nós descobrimos que a gente estava brigando à toa. Porque a menina estava de olho, era no outro lá. E tá nós dois brigando, igual bobo. No mundo espiritual, quando chegamos lá, a gente vai verificar que a gente aqui na Terra faz inimizade por pouca coisa. Você passa uma vida brigando, disputando. A troco do quê? Então, a proposta para mudar, a tomada de consciência, ela passa por essa descoberta. E quando a gente chega lá, imagine pessoas brigando por causa de herança.
Por causa de bens. Não é? Vocês sabem que existe hoje em dia, com essas alterações econômicas, essas crises, muitas famílias rompendo laços por causa de dinheiro? Por exemplo, o homem era o provedor. Aí ele perde o emprego e não consegue inserção mais. Aí a mulher vira a provedora. Se não tiver evangelho. Ou se acontecer o contrário, a mulher era a provedora, o homem passa a ser o provedor. Eu estou inventando umas possibilidades aqui só para a gente pensar. Porque os dois, por exemplo, estão no mercado. Os dois têm remuneração. São ótimos no relacionamento social, nas discussões familiares, mas na hora que tem que mexer na bolsa, são dois adversários. E brigando por quê? Para quê? Muitas vezes vão passar uma vida toda brigando para acabar junto, dividindo a aposentadoria. Olha que beleza. Materialismo. Então, o que destrói a sociedade, o convívio, é o egoísmo, o orgulho. São os dois pilares complicados. Foi assim que Kardec deixou escrito para nós. Só que ele fez isso no século XIX. E hoje os filósofos, os antropólogos, os estudiosos da matéria dizem que o que destrói a sociedade hoje em dia é o egoísmo, o sexismo e o consumismo. Não mudaram nada que Kardec falou. Só fizeram uma adaptação, porque na época do século XIX, Kardec não ia escrever que a humanidade iria se corromper pelo sexo, porque o contexto era outro. Que nós não chegaríamos num ponto de tanta vulgaridade, de tanta banalidade, de tanto descompromisso com as questões que envolvem uma relação respeitosa. Os homens caminhando para a depravação, em nome da liberalidade. A gente vê cada coisas por aí que a gente fica estarrecido. Como que tem espíritos em faixas das mais inferiores possíveis. Uma total degradação da sua própria intimidade. O sexismo. E ele mata, ele destrói de várias maneiras. Mas ele vai propor, repito, a vulgaridade. O egoísmo eu não vou falar porque a gente fala o tempo todo dele aqui. Mas o consumismo precisa de ser, por nós, melhor avaliado. Porque o consumismo aqui nós estamos falando da manifestação do egoísmo no trato com as questões materiais e que também favorecem a deturpação dos relacionamentos, porque as pessoas estão substituindo os valores morais, espirituais, por valores amoedados, que é transitório, que é destruível, que é perecível. Por isso, meus queridos amigos, é necessário que a gente chegue num ponto, e nós estamos entendendo que estamos atingindo essa situação, em que o Espiritismo vem nos convidar para pensar mais além. Sabe por quê? Porque a gente vai embora. A gente vai embora. A gente vai embora, Eduardo. É complexo, a gente vai embora. Você sabe por que a gente vai embora? Porque nós somos espíritos imortais. De acordo? E nós vamos embora para onde? Em Dora. Para onde que nós vamos embora, Dora? Para onde que a gente vai embora, Denise? Oi?
Pois bem, então que a gente possa meditar nesse momento em que vamos atingindo o final da reunião, sobre a chave que o Espiritismo revela para a gente. A chave que vai, na verdade, demonstrar as possibilidades do amanhã. Consegui. Deu problema aqui, mas nós vamos trazer um texto do jornalista e professor Sérgio Cursino. Um texto muito interessante que tem a ver com tudo que a gente falou aqui agora. Intitulado A Gente Vai Embora. A gente vai embora e fica tudo aqui. Os planos a longo prazo e as tarefas de casa. As dívidas com o banco. As parcelas do carro novo que a gente comprou para ter status. A gente vai embora, sem sequer guardar as comidas na geladeira. Tudo vai apodrecendo. A roupa fica no varal. A gente vai embora. Se dissolve. A gente some. Toda a nossa importância se esvai. Essa importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua, ela segue, as pessoas superam e vão seguindo suas rotinas. A gente vai embora. As brigas, grosserias, impaciência, infidelidade, tudo isso serviu para nos afastar de quem só nos trazia felicidade e amor. A gente vai embora. E o mundo continua assim, caótico, muito louco, como se a nossa presença ou a nossa ausência não fizesse a menor diferença. Aqui entre nós, não faz. Nós somos pequenos, mas nós somos arrogantes, prepotentes, metidos à besta. A gente vai embora, e é bem assim. Piscou, no estalo, a vida vai. O cachorro que eu amo tanto, ele é doado. O cachorro se apega aos novos donos. Os viúvos se casam de novo. Eles andam de mãos dadas, apaixonados, e vão até o cinema. A gente vai embora. E nós somos rapidamente substituídos naquele cargo que a gente ocupou na empresa. Nós somos substituídos no outro dia. As coisas que nós nem emprestávamos são doadas, algumas jogadas fora. Quando menos a gente espera, a gente vai embora. Aliás, quem é que espera morrer? Quem que espera morrer aqui? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa até antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Talvez a gente risse mais. Saísse à tarde para ver o pôr do sol. Ver o mar, ver o lago, ver as montanhas, poder amar. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Hoje o tempo voa. Amor. A partir do momento em que a gente nasce, começa essa viagem. Essa jornada fantástica, veloz com o destino ao fim. Rumo ao fim. E ainda tem aqueles que vivem com pressa. Eu ainda tenho pressa. O que é que eu estou fazendo agora com o tempo que me resta? Que possamos ser cada dia melhores. Que saibamos reconhecer o que realmente importa nesta nova breve passagem pela terra. Só isso. Até porque a gente vai embora. A gente vai embora. E eu também vou me embora. Boa noite para todos. Jesus nos abençoe. Até a próxima semana. Se eu for embora apenas para minha casa,
Porque se eu for realmente embora, Denise está conclamada a continuar o estudo na próxima semana. Mas saiba, a gente vai embora. Obrigada, Beto, pelo belíssimo estudo. Obrigada a cada um de vocês, amigos, pela presença, assim como